Olá, olha eu aqui de novo. Eu me despedi no vídeo anterior, mas esqueci que tinha correção, gente. Já estou pirando. Olha só, vamos para a correção das atividades da semana 1 do PET 1 de Biologia, tá? Na descrição do vídeo, aqui embaixo, eu vou deixar alguns sites que eu usei para retirar imagens para facilitar a explicação de algumas respostas. Combinado? Espero que vocês consigam compreender corretamente o conteúdo. E se tiverem qualquer dúvida, já sabem onde me encontrar. Tá? Então, vamos lá. Para correção, né, como eu disse, da semana 1 do PET 1 de Biologia. O assunto é célula, né, que é a unidade da vida. E a questão número 1 diz o seguinte: os seres pluricelulares são formados por inúmeras células. Nesses seres, todas as células são iguais? Justifique sua resposta. Antes de responder, eu trouxe uma imagenzinha aqui com alguns tipos de células que estão presentes no corpo humano, que eu queria que vocês dessem uma olhada. Então, olha só, nós temos a célula do sangue, a célula da superfície da pele, da superfície, né, dessa parte de cima aqui, né, na parte externa, a célula óssea, outros tipos de células epiteliais, né, que vão formar também, que ajudam aí para formar a nossa pele, mas existem tipos diferentes. Nós temos aqui 3 tipos de células musculares, de acordo com o local onde elas formam, né, o que elas formam, de acordo com o que elas formam, e os neurônios, que também são células pertencentes ao sistema nervoso. Então, observando aqui essas células do corpo humano, né, só por aqui a gente já consegue responder essa pergunta, né? Os seres pluricelulares são formados por inúmeras células. Nesses seres, todas as células são iguais? Gente, por esse desenho aqui a gente consegue saber. A gente consegue ver que não. Elas não são iguais, apesar de possuir uma estrutura básica comum, ou seja, toda célula é formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo, além de outras organelas, mas vamos pegar só o que é comum a todas. Elas são de vários tipos e também desempenham funções diferentes. Então, dependendo da função que ela vai desempenhar, ela vai ter que ter um formato diferente, ela vai ter que ser diferente. Então, apesar de serem seres pluricelulares, ter muitos tipos de células, elas não são todas iguais, tá? Questão número 2. A tabela abaixo compara 3 tipos básicos de células. Complete a tabela de modo a relacionar as estruturas presentes e ausentes nos tipos de célula. Então, olha só, eu tenho célula procarionte, célula eucarionte animal, célula eucarionte vegetal. As estruturas são membrana plasmática, carioteca, parede celular, citoplasma, organelas e cromatina. Então, vamos lá. Primeira estrutura, membrana plasmática. Lembram que eu falei? A membrana plasmática, ela está presente em todos os tipos de célula. Ela é uma estrutura básica da célula. Então, ela está presente em todos os tipos de célula. Segunda estrutura é a carioteca, o envoltório nuclear, que está ali em volta do núcleo, né? Delimitando o núcleo ali. Carioteca, ela está presente em célula procarionte? Célula procarionte não tem carioteca, por isso que ela é procarionte, né? Já na célula eucarionte, tanto animal quanto vegetal, tem carioteca, por isso que elas são eucariontes. Terceira estrutura, parede celular. Parede celular, ela está presente na célula procarionte também. Eu falei na hora que eu estava explicando, né, um pouquinho lá da parede celular, que praticamente todos os seres procariontes tem parede celular, que é o que dá uma resistência maior à célula, né? Que dá faz com que ela consiga resistir até mesmo e não se romper fácil. Agora, célula eucarionte animal não tem parede celular. Célula eucarionte vegetal tem parede celular. E citoplasma? O citoplasma faz parte de uma daquelas 3 estruturas que estão presentes em todas as células. Então, ele está presente tanto na procarionte quanto nas 2 eucariontes que a gente tem aí, tá? Outra estrutura, organelas. Bom, as organelas são estruturas que estão ali soltas no citoplasma, tá? Então, nas células eucariontes, nós temos vários tipos de organelas, igual nós vimos na videoaula anterior, né? Naquela parte 2 da videoaula anterior. Lá nós temos vários tipos de organelas. Nós temos organelas que são específicas só de célula animal, organelas que são específicas só de célula vegetal e organelas que estão presentes nas 2 células. Então, toda célula eucarionte tem organela. As células procariontes, a princípio, elas não têm organelas. Por quê?
Na célula procarionte, ali no citoplasma, geralmente eu tenho ribossomo e material genético. E, para muitos autores, o ribossomo não é considerado uma organela porque ele não tem, como se ele não tivesse uma membrana ali para delimitar ele e tal. Então, organelas, né? A gente pode falar que célula procarionte não tem organelas, tá, gente? Mas isso não é uma regra. Vocês vão encontrar locais falando que célula procarionte tem organela, mas eu estou trabalhando aqui com essa parte de que ribossomo, né, não é considerado uma organela. Combinado? Então, célula procarionte não tem organela. Célula eucarionte, tanto animal quanto vegetal, tem organelas, vários tipos de organelas, tá? A última estrutura é a cromatina. A cromatina, ela é uma organização do material genético dentro do núcleo, uma maior organização, uma organização diferente. Nós vamos falar isso provavelmente na semana 2 ou na semana 3, tá? A cromatina, ela está presente no núcleo, né? Ali dentro, uma organização dentro do núcleo. Então, célula procarionte tem núcleo? Não tem núcleo, então não tem cromatina. Célula eucarionte tem núcleo, então tem cromatina. Com isso, nós preenchemos a nossa tabelinha aí, tá? Espero que vocês tenham entendido. Questão número 3. Na questão número 3 diz o seguinte: a imagem abaixo foi obtida com auxílio de um microscópio e mostra células do sangue humano. Entre elas estão glóbulos brancos, que são dotados de núcleo, e glóbulos vermelhos, que são células anucleadas, não tem núcleo. Os glóbulos vermelhos são produzidos em certos ossos do nosso corpo e perdem o núcleo durante o processo de amadurecimento. Analise a imagem abaixo e responda. Então, nós temos a imagem aqui do que a gente chama de esfregaço sanguíneo. Tira, né, pega um pouquinho de sangue, põe numa lâmina, prepara, né, para visualizar aquelas células daquele sangue no microscópio. Geralmente põe uma substânciazinha para colorir, né, aquela célula para facilitar. Então, aqui, essa célula, esse esfregaço, né, esse pouquinho de sangue que eles colocaram numa lâmina para ver no microscópio, ele foi colorido. Eles usaram um corante aqui específico. E quando colorem essas células, né, algumas células vão absorver mais o corante. É como se o corante entrasse na célula e colorisse mais ali dentro o núcleo da célula. Então, as células que têm núcleo, elas vão ficar um pouco mais escuras do que aquelas que não têm núcleo, tá? Então, quando a gente observa essa imagem aqui, nós conseguimos ver essa célula em um pedacinho daqui que está um pouquinho mais escura. E as outras células, ó, não escureceram, praticamente estão da mesma cor, né? Toda a estrutura da célula está da mesma cor. E tem muito mais dessas células que não absorveram, né? Que não tingiram uma parte mais forte, né? Que não foram tingidas, que não tiveram uma parte mais tingida. Então, analisando essa imagem, né, nós conseguimos ver, né, células que foram muito coloridas e células que não foram tão coloridas. Agora, vamos analisar aí a letra A. Entre as células indicadas, qual mostra um glóbulo branco e qual indica um glóbulo vermelho? Justifique sua resposta. Falei ainda há pouco ali que as células que possuem núcleo, elas tendem a ficar um pouco mais coloridas, né? Por dentro delas fica mais escuro. É como se elas absorvessem mais a tinta por causa ali do núcleo e tal. Então, eu tenho a célula 1 e tenho a célula 2. Qual delas vocês acham que tem núcleo? A que está mais escura ou a que está mais clara? É a que está mais escura, né? Se ela tem um núcleo, o núcleo vai ficar mais tingido, vai absorver mais aquele corante. Então, a célula número 1 é um glóbulo branco, porque tem núcleo. A célula número 2 é um glóbulo vermelho, porque não tem núcleo, ela está praticamente toda da mesma cor. Então, a nossa resposta, né, justificando a nossa resposta, é isso daí. A célula número 1, ela tem núcleo, um glóbulo branco, porque ela tem núcleo, a parte que está mais escura pode ser considerada núcleo. E a célula número 2 é glóbulo vermelho, porque não tem núcleo, né? A célula não foi tingida, não tem uma parte mais forte na célula, ela está toda praticamente da mesma cor, tá? E aí vamos para a letra B. Os glóbulos vermelhos podem ser considerados células procarióticas? Justifique sua resposta. Olha bem, célula procariótica é aquela que não tem núcleo, tá? Isso é uma célula procariótica. Nós vimos lá no enunciado da questão
que os glóbulos vermelhos, eles perdem o núcleo no processo de amadurecimento. Então, eles nascem com o núcleo, quando eles amadurecem, eles perdem o núcleo. Esses glóbulos vermelhos, né, são chamados de hemácias. Então, a hemácia, ela tem a função de transportar o oxigênio no nosso corpo. Então, ela perde o núcleo e aí ela fica meio aqui côncava, né? Como se ela lembra uma balinha, uma pastilha, umas balas. Eu esqueci o nome agora da bala, gente, mas eu acredito que vocês vão olhar para aqui e vão lembrar da bala. Ela tem uma parte mais funda aqui, né? Por quê? Ela é aqui, no entanto, na imagem, ó, essa parte mais clara que a gente vê aqui, bem mais clara, pode ser equivalente a essa parte mais fundinha que a hemácia tem. E tem muitas hemácias no nosso corpo. Por isso que nessa imagem aqui no microscópio, a gente vê esse tanto de hemácia, que tem muito mais glóbulos vermelhos do que glóbulos brancos nessa imagem, porque tem muita hemácia. As hemácias, elas transportam oxigênio por todo o nosso corpo, elas são extremamente importantes. Elas vivem poucos dias, elas nascem, né, igual elas são produzidas ali algumas células, né, ósseas, ali, alguma parte da medula óssea, né, presente nos ossos, elas são produzidas ali, aí elas vão amadurecer, perder o núcleo e vão executar a função delas de transportar oxigênio. Elas perdem o núcleo porque, teoricamente, elas têm um pouco mais de espaço para transportar oxigênio. E depois de um período, elas vão morrer. Então, a hemácia está sempre sendo produzida. Tem alguns casos, né, quando a quantidade de hemácia está muito baixa, a pessoa pode ter anemia, mas a gente não vai entrar em detalhes agora das hemácias, não, das doenças, não, tá? Gente, só para vocês entenderem aqui, né, que a hemácia, ela nasce com núcleo. No processo de amadurecimento, ela perde esse núcleo, que é uma função, né, que é uma estratégia para que ela consiga transportar mais oxigênio. Se ela tem menos coisa dentro dela, ela vai ter mais espaço para guardar o oxigênio e levar por todo o nosso corpo, tá? Então, na imagem aqui, a gente vê muito mais hemácias, muito mais glóbulos vermelhos do que glóbulos brancos. Então, eles são considerados procarióticos? Não, porque eles nascem com o núcleo e só perdem durante o amadurecimento, tá? Já está aí justificada a nossa resposta. Letra C. Cite as partes da célula 1 visíveis ao microscópio óptico. Onde se encontra o DNA dessa célula? Olha só, a célula 1 é essa aqui. O microscópio óptico, ele não é o melhor microscópio que tem. Então, a gente não consegue ver tudo detalhado. Mas a gente supõe aqui, né, nessa parte 1 aqui, né, essa célula aqui, essa célula 1, nós estamos supondo que o que está aqui bem colorido é o núcleo, né? O núcleo da célula. O que está por baixo do núcleo, que eu consigo ver num tom mais rosinha, assim, um lilás clarinho, é o citoplasma. E ainda consigo ver delimitando essa célula, que eu suponho que seja a membrana plasmática. A gente não consegue ver a membrana plasmática bem detalhada, a gente não consegue ver o citoplasma bem detalhado. Nós estamos vendo baseado o quê? Numa suposição. Está tingido aqui, mais escuro, é o núcleo, tá? Que ele tem essa tendência, ele absorve mais o corante, né? Ele concentra mais nele ali. Por baixo do núcleo, bom, se eu tenho núcleo, eu tenho um citoplasma. E eu consigo ver o quê? As delimitações da célula. Eu vejo que aqui é uma célula, aqui é outra célula, ou seja, então, tem uma membrana plasmática, né? E a outra pergunta é, onde se encontra o DNA dessa célula? O DNA está no núcleo, né? O DNA está dentro do núcleo. Se é uma célula eucarionte, ela tem DNA. No caso da hemácia, que são os glóbulos vermelhos, né, que eles perdem o núcleo e também eles não têm DNA. A partir do momento que eles amadurecem, que as hemácias amadurecem para fazer transporte de oxigênio, né, para cumprir outra função, que ela perde o núcleo, ela também perde o DNA. Tá joia? Questão número 4. É uma questão adaptada, né? E diz o seguinte: a ilustração a seguir procura representar experimentos realizados em amebas e demonstram a importância do núcleo no controle das atividades celulares. Então, uma ameba, né? Aqui um indivíduozinho, né? Ameba. E aí, ela tem o citoplasma, tem o núcleo, e alguém pegou ali e partiu essa ameba no meio. O núcleo ficou de um lado e do outro lado não ficou núcleo, né? Então, só tem núcleo de um lado. Observando, né, ele viu o quê? Que a parte que tinha núcleo conseguiu se dividir, se reproduziu tranquilamente, as funções foram mantidas,
outra parte que não tinha núcleo, com o passar dos dias, né, ela morreu, né? Ela acabou. Esquece dela. Funciona não. Mas aí, né, eles resolveram pegar uma parte anucleada, que não tem núcleo, e fazer um transplante de núcleo. Colocaram o núcleo, pegaram o núcleo de uma outra ameba e colocaram naquela parte que não tinha núcleo, naquela parte anucleada. Com isso, eles observaram que essa parte que recebeu um núcleo, né, de outra ameba, ela também teve as suas funções recuperadas, ela conseguiu se dividir também. Ela não foi prejudicada. A partir do momento que ela recebeu o núcleo, ela não morreu. As funções dela, né, ela conseguiu se dividir, as funções foram restabelecidas, tá? Então, isso é a análise que a gente faz aí desse desenho. E aí, tá pedindo para a gente analisar as afirmativas. Observando o desenho, a gente vai analisar as afirmativas. A primeira afirmativa diz o seguinte: uma ameba com núcleo transplantado é capaz de se dividir. Eu falei lá atrás, ó, ela estava sem um núcleo, ela recebeu um núcleo transplantado e conseguiu se dividir. Então, certo. Número 2. O transplante do núcleo para o fragmento de uma ameba anucleada regenera as funções vitais da ameba. Sim, ó, o transplante é que ela recebeu um núcleo, ela era anucleada, ela recebeu um núcleo e teve as suas funções vitais de volta, né? Ela conseguiu se reproduzir e tanto mais. Então, ó, certinho. 3. A porção nucleada da ameba cresce e vive normalmente. Sim, ó, a porção nucleada não teve problema nenhum, ela não morreu, né? Ela conseguiu se reproduzir, então também está certo. 4. A porção anucleada da ameba é capaz de se dividir normalmente. Ó, a nucleada não se divide, não. A nucleada, não. Enquanto ela está anucleada, ela não se divide, não. Então, tá errado. 5. A porção anucleada de uma ameba seccionada degenera. Ó, partimos ela aqui, ó. Com o tempo, ela morreu. Ela se degenerou. Então, está certo, então. Somente a questão número 4 está errada, tá? Na nossa análise. Então, a pergunta é: estão corretas? Letra A, 1, 2, 4 e 5. Letra B, 1, 2 e 5. Letra C, 1, 2 e 4. Letra D, 2, 3, 4 e 5. Letra E, apenas 2, 3 e 4. Na nossa análise, né, não tem nenhuma resposta correta aí. Não tem nenhuma letra que dê para a gente marcar. Porque, de acordo com a nossa análise, né, estão corretas a 1, a 2, a 3 e a 5. Não tem essa alternativa aqui. Então, não marcaremos nenhuma das opções ao lado, pois as alternativas disponíveis não correspondem a todas as afirmativas corretas. A que mais vai se aproximar é a letra B, mas ainda está faltando aqui a número 3. Então, se tiver que marcar, marque a letra B. Mas teria que ter uma letra F aqui, ou alguma delas, pelo menos, falando assim, nenhuma das alternativas anteriores. Tá? Com isso, nós acabamos a correção das atividades, né? Se vocês tiverem dúvida, como eu já falei, vocês sabem onde me encontrar. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e até semana que vem. Um abraço!